Eu comecei a receber jovens expulsos de casa no final de 2015 e acabei postando numa rede social, viralizou e eu recebi 50 pedidos em 2 dias. E aí ficou na minha cabeça que a gente precisava organizar alguma coisa para atender essa demanda que o Estado não conseguia. E aí no final de 2016 comecei a fazer um financiamento coletivo para alugar uma casa aqui no centro de São Paulo. E assim começou a Casa 1. Então, a ideia de estar na região central é pela questão de mobilidade, né? Então, a gente conseguir espaços de convivência, atividades, mobilidade urbana, espaços de socialização, em especial para as pessoas LGBTs. Então, foi meio estratégico a gente abrir esse espaço e também no sentido de conseguir dialogar com esse espaço. A região central era a região que eu já morava há quase 10 anos e eu já tinha certa articulação com o entorno, então a gente achou que ia ser mais fácil do que ir para um espaço periférico. Mas a gente entende como essa região uma região mais apta a atender muitas demandas. Então, quando você pensa, por exemplo, em população trans, vão ser aqui que vão ter os ambulatórios especializados em atendimento de população trans, aqui que a gente vai ter os centros de cidadania. Hoje já temos centros espalhados por 4 regiões, ainda falta bastante, mas ainda assim, o central acaba sendo o que atende uma maior parte da população, o próprio Hospital das Clínicas. No ano passado, a inauguração foi no dia do meu aniversário, 25 de janeiro, e foi na minha rua, então eu fui conhecer e até agora estou aqui. Mudou bastante coisa, né? A gente não tinha um centro cultural, um lugar que a gente pudesse aprender coisas diferentes e de graça. E eles abriram as portas para todo mundo também entender, né, como é o mundo de outras pessoas, conhecer pessoas diferentes e respeitar. Aqui é o centro de São Paulo, né? Então tem muitos movimentos, só que as pessoas não conhecem. Então, acho que eles abriram os olhos para as pessoas conhecerem e terem noção do quão o movimento é grande e o quanto pode ajudar, né, esse movimento a crescer mais. Acho que fez eu clarear algumas dúvidas que eu tinha, porque quando a gente, mesmo estando no curso de inglês, os professores conversam com a gente, né, sobre a opção sexual deles. Opção não, né, porque não é uma opção, mas enfim. Mas a gente conversa sobre tudo, a gente fala sobre política, fala sobre tudo no modo geral. Então você acaba conhecendo um pouco do que a outra pessoa passou. E conhecendo isso, você tem uma visão melhor do mundo. Entende como você tem que agir, como você tem que fazer as coisas e como você tem que acolher as pessoas, né? Então, eu acho que a Casa 1 abriu os olhos de muita gente, abre os meus olhos para muitas coisas que eu ainda criticava, né? Porque preconceito, ele está enraizado no homem, então a gente sempre vai criticar as pessoas, só que a gente tem que se policiar muito nessas coisas, né? No começo do ano, quando a casa abriu, eles divulgaram as programações culturais. Eu vi as postagens no Facebook, alguns amigos também que já estavam frequentando desde a inauguração comentavam comigo, aí eu passei a frequentar também as oficinas e os projetos todos. Quando eu comecei a frequentar os eventos culturais, as palestras, as oficinas, eu senti que além de aproveitar o que eles ofereciam na casa, seria interessante eu doar alguma coisa de volta para essa comunidade. Então, a forma que eu achei de encaixar com o meu tempo e com o que eu poderia oferecer foram as aulas de inglês do curso English to Transform. O que eu percebo, desde que eu comecei a dar aula no segundo semestre, foi mais gente do bairro no entorno, observando, participando, acho que reconhecendo a presença dessas pessoas, as que frequentam a casa e as que moram na casa. Então, o que eu percebi foi, de repente, uma sinergia maior das pessoas em volta com tudo que está acontecendo aqui e que eles promovem. Então, não adiantava a gente pensar numa casa, numa república de acolhida, que está ali fechada em si mesma, né? Onde as pessoas vão ter aquele espaço de segurança, mas vai ser única e exclusivamente aquele espaço, aquela casa, aquele prédio.
a gente precisava que fosse um entorno seguro, que fosse um espaço. Então a gente até fala bastante. Não adianta nada a gente ter uma pessoa trans que vai ter todo o respeito e todas as questões de dinâmica social, entendimento do próprio corpo e das vivências, e ela atravessar a rua para ir no mercado e sofrer transfobia, né? Então a gente precisava ter esse trabalho de diálogo com o entorno, era essencial. As figuras, as crianças em geral, são muito interessante o processo delas, que vai chegar num estranhamento, uma delas uma vez falou que sentia nojo. E com a convivência vai entender que não faz diferença nenhuma, né? Então a gente tem articulado e algumas outras figuras do bairro também, comerciantes, próprios moradores do entorno, a gente tem tido bastante sucesso. Ainda que difícil, porque a gente não é só LGBT, né? A gente é um grupo de pessoas LGBTs de corpos muito dissidentes, né? Então a maioria dos moradores da casa são pessoas negras, a gente tem uma galera com baixo grau de escolaridade, então são corpos que reunidos chamam muita atenção e que geram um desconforto, né? O corpo trans já gera desconforto, o corpo trans negro gera mais desconforto ainda. Mas ainda assim tem sido um processo.